onde eu vejo que as mães de crianças autistas mais erram para orientar a escola na interação com a criança, com o filho. Não tiram tempo para ir à escola. Eu não tenho tempo por causa do meu trabalho, por causa de qualquer coisa. Não tiram tempo. Esperam e cobram que a escola entenda e saiba tudo sobre como relacionar com o filho, sendo que nem sempre, na grande maioria das vezes, isso não acontece por falta de instrução, por falta de orientação ainda para os profissionais. Além do que, como eu disse no início do vídeo, cada criança autista tem um diferencial. Eles não são robôs, eles não são todos iguais. Eles têm as suas características da personalidade própria, específica de cada um, comportamento específico, reações diferentes. Muitas mães têm medo de não serem compreendidas na escola. E isso é um fator que impede elas de estarem ali, sempre presentes, sempre orientando, sempre falando. Por exemplo, quando o Henrique era menor, ele teve alguns momentos de crise de ansiedade na escola, mesmo fazendo uso dos florais. Por quê? E eu soube isso depois. Ele estava sofrendo bullying de um coleguinha e eu não sabia. E ele não sabia se expressar. E quando ele cresceu, quando ele ficou maior, é que ele conseguiu me contar como era, qual o motivo. Mas ele tinha momentos que ele ficava muito nervoso. Então, o que eu orientei a auxiliar na época? Tirasse ele do foco. Naquele momento, não resolvia, não adiantaria nada a professora falar, explicar. Tipo, calma, Henrique, não precisa ficar assim, não fica nervoso, não faz isso, calma, Henrique. Não resolveria nada. Naquele momento, ele não conseguia ter o equilíbrio de se centralizar, se acalmar e pensar em como resolver aquela situação. Ele não conseguia. Então, ele precisava que tirassem ele do foco. O que a professora fazia? Convidava ele para dar uma volta na escola. Ele sempre gostou muito de leitura. Então, ela levava ele para dar uma volta, ir até a biblioteca, pegar um livro para olhar, para ler. Aquele livro tirava ele do pensamento do que estava acontecendo. Aí aquilo ele acalmava, ele ficava tranquilo, sem precisar ficar dando explicações. E depois ele retornava. Infelizmente, mais tarde, bem mais tarde, eu soube que na verdade ele estava sofrendo bullying de um coleguinha. Mas são fatos que você, mãe, precisa sim estar sempre presente, não só para levar as informações para a escola, mas para colher informações também, para você saber o que estava se passando lá dentro com o seu filho. Você precisa ser uma mãe muito presente. Como as minhas alunas, que foram aprendendo sobre o benefício, sobre o uso dos florais, sobre como conhecer as características da personalidade do filho, da filha, sobre do que eles têm medo, o que poderia causar uma situação de estresse e nervoso, como equilibrar as suas emoções e sentimentos e, inclusive, explicando para a escola como a escola pode usar a fórmula da emergência para o filho, para a filha, em algum caso de situação de crise, de estresse, de nervoso que pode acontecer para o seu filho. Porque com a fórmula de emergência dos florais, em 5 minutos a criança se acalma. A questão é que essa fórmula, ela não é responsável para tratamento, ela não vai tratar os motivos que causam estresse, ansiedade e nervoso no seu filho ou na sua filha autista. Mas as minhas alunas aprendem como preparar a fórmula específica para o filho, para a filha, conhecendo os medos, as inseguranças, as fobias, a dificuldade no relacionamento, na interação, na comunicação. Então, elas aprendem a fazer a fórmula baseado nas características da personalidade do filho e da filha.
É uma fórmula específica para aquela criança autista. Aquela fórmula específica não serve para todas as outras crianças autistas, mas é específica para o seu filho, por exemplo. E por que você, mãe, deveria fazer o uso dos florais no seu filho, na sua filha, antes de ir para a escola? E depois, quando volta da escola, e talvez em alguma necessidade de estresse, como eu disse, até na escola mesmo, orientando, claro, os professores. Antes de ir para a escola, você vai estar preparando o emocional e o mental do seu filho para o que vai acontecer durante aquele período na escola. A interação com os coleguinhas, os barulhos, o cheiro, a dificuldade que ele tiver no relacionamento, em entender, em compreender as orientações da professora, as dinâmicas na sala de aula, o relacionamento e também quando volta da escola. Porque quando volta da escola, ele traz com ele toda aquela agitação, toda aquela movimentação que aconteceu na escola. Aquilo pode ser extremamente estressante para o seu filho, porque sai do seu mundo imaginário e vem para um mundo que é o nosso mundo real, que é totalmente diferente do seu mundo imaginário. Então, quando ele usa os florais, quando ele volta da escola, os florais ajudam ele a resgatar a tranquilidade, a harmonia, o equilíbrio, a sua paz interior de volta para o lar, de volta para casa. No dia seguinte, mesma coisa. Antes de ir para a escola, prepara o seu filho com os florais. Na volta, traz ele de volta para o equilíbrio. E um dia após o outro, uma semana após a outra, você vai ajudando, favorecendo no desenvolvimento do seu filho autista. Por quê? Porque os florais agem no emocional, nas emoções e nos sentimentos da criança. Então, agindo lá nas emoções e nos sentimentos, ajudando ele nos seus medos, nas suas inseguranças, na sua dificuldade no relacionamento, na comunicação, isso vai trabalhar o mental da criança. E isso vai ajudar ele se sentir mais calmo, mais tranquilo e vai tirar a ansiedade dele. Por quê? O que deixa uma criança autista muito ansiosa são os seus medos, as suas inseguranças, esse mundo real que é totalmente diferente do seu próprio mundo imaginário. Então, os florais trazem esse resgate, essa calma, essa tranquilidade, trazendo o seu filho de volta para o equilíbrio. Agora, uma dúvida que normalmente surge na mente das mães das crianças autistas mas como eu vou fazer essa orientação para a escola se eu mesma não tenho nenhuma formação pedagógica? Você, mãe, pode não ter, talvez, nenhuma formação pedagógica, mas ninguém melhor do que você, mãe do seu filho ou da sua filha autista, pode conhecer tão bem as características da personalidade do seu filho, os medos, as inseguranças, as suas habilidades como você. Nenhum profissional da educação pode conhecer tão bem o seu filho como você. Mesmo que esse profissional tenha vários cursos sobre como lidar com crianças autistas, mas não conhece as características específicas do seu filho autista.